Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre abundância. E eu vou te trazer 5 dicas práticas para como viver a abundância no seu dia a dia. Muito além do que normalmente se fala envolvendo a lei da atração. Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Aqui quem fala é o Edu, seu apresentador oficial das Infinitudes da Existência. E é o seguinte, gente. Muita gente na internet fica procurando sobre lei da atração e fica assistindo vários canais de pessoas diferentes, falando basicamente o mesmo conceito, que é que se você vibra uma vibração positiva, você vai atrair coisas positivas. Se você vibra uma energia negativa, você vai atrair coisas negativas e a sua energia vem dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então se você fica se mantendo com pensamentos e sentimentos positivos, você vai atrair coisas positivas. E tá tudo certo sobre esse pensamento, mas eu quero trazer uma expansão para vocês nesse vídeo, para que você possa ter uma compreensão além desse conceito e possa viver, além de ficar atraindo coisas na sua vida, que você viva na abundância, no entendimento do seu ser divino, que você já é a lei da atração, vamos dizer assim. Então, esse vídeo, a ideia é trazer essas 5 percepções, entendimentos e dicas até práticas para você, envolvendo esse assunto todo, tá? A primeira dica, então, envolvendo esse assunto todo, é o seguinte: mesmo sendo muito bacana você ficar emanando com a lei da atração as coisas e tudo mais, você precisa entender que a sua frequência original, quem você é em essência, é parte de tudo que existe, é parte da fonte, está conectado com a fonte. Cada um de nós, então, tem uma assinatura energética original, uma essência. E quando a gente age nessa essência, e o que é agir nessa essência? É você agir nas coisas que te empolgam, nas suas criatividades, nas suas empolgações, no seu entusiasmo. Realmente aplicar a fórmula da empolgação igual eu ensino nesse vídeo aqui. Quando você está agindo de acordo com esse alinhamento, o que acontece? Você naturalmente vai atrair tudo que você precisa. Então nem sempre tudo que você pensa, nem sempre tudo que você visualiza. Mas você vai sempre atrair tudo que você precisa. E você vai começar a reconhecer que você é amparado, amparada pelo universo. E você tem um amparo que você precisa sempre, todos os momentos. Então, é muito mais simples e muito mais gostoso na minha experiência viver desse jeito do que ficar tentando sempre controlar as coisas que eu quero manifestar. Mesmo sendo bacana, às vezes, fazer umas mentalizações para eu trazer uma energia para o meu campo, para poder viver minha vida a partir daquela energia agora, ao mesmo tempo, o entendimento que eu tenho é que quando a gente engaja nas coisas que nos empolgam e naturalmente são parte do nosso fluxo, nossa empolgação, nossa expressão natural, automaticamente a gente já está atraindo coisas positivas e já está atraindo abundância na nossa vida. Segunda dica, ressignifique o que é abundância, tá? Muita gente tem a crença, porque isso é uma crença instituída pelo capitalismo mesmo, pelo sistema que a gente está vivendo, que está meio que em queda cada vez mais. As pessoas têm a crença de que a abundância é ter muito dinheiro, quando isso não é verdade, necessariamente. A abundância é ter o que você precisa quando você precisa. Isso é abundância. Se você tem o que você precisa quando você precisa, você já está vivendo um reino de abundância. Você já está vivendo uma realidade de abundância. Então, eu vou dar um exemplo prático na minha vida mesmo. Até 2020, eu morava na casa dos meus pais ainda. Eu estava fazendo vídeos aqui para a internet e tal, e era muito empolgante para mim fazer esses vídeos. Mas eu ainda estava sendo sustentado pelos meus pais, em grande parte. E eu sentia vergonha disso. Ou seja, eu julgava dentro de mim. Eu acreditava que morar na casa dos meus pais era inválido, ou no mínimo era inferior à possibilidade de eu morar fora da casa dos meus pais. Eu achava até mesmo que eu estava sendo de alguma forma hipócrita por eu estar vivendo na casa dos meus pais e estar ensinando para as pessoas sobre lei da atração, sobre manifestar a realidade delas. Até que chegou um momento onde eu reconheci que, na verdade, morar na casa dos meus pais estava sim alinhado com o que eu acreditava. Porque o que eu estava tendo ali? Eu estava tendo o que eu precisava, eu estava tendo abundância. Eu estava tendo espaço para poder criar o que eu precisava criar, os vídeos, no caso, os conteúdos, o trabalho que eu tinha para fazer, e dar os próximos passos. No momento que eu aceitei isso, eu fiz um vídeo sobre no YouTube mesmo, tá aqui o vídeo, aliás, na época que eu morava na casa dos meus pais ainda. E colocar aquilo para fora, aceitando que eu morava na casa dos meus pais e que aquilo era uma forma de abundância, meio que desbloqueou uma chavezinha dentro de mim, onde, beleza, agora era válida aquela possibilidade de abundância. No momento que eu validei aquela possibilidade de abundância, automaticamente mudou. E depois de 3 meses, mais ou menos, eu me mudei da casa dos meus pais, porque uma amiga veio falar que tinha uma casa para alugar e tudo mais, e que super rolava, eu tinha o dinheiro para pagar. Então, as coisas fluíram para que eu conseguisse mudar. Mas eu só consegui mudar porque eu aceitei a abundância no formato que ela estava se manifestando. Então, muitos de nós, a gente entra nesse conceito, nessa ideia de como que a abundância tinha que se manifestar na nossa vida e começa a negar como que a abundância já está se manifestando na nossa vida da forma que a gente precisa. Então a gente já tem os recursos e as oportunidades para fazer os próximos passos. Isso é abundância, entendeu?
É ter o que você precisa quando você precisa para fazer o que você precisa naquele momento. Isso é abundância. Abundância não é ter 100 mil reais, não é ter um carro, não é ter um apartamento. Todas essas coisas também podem ser formas de abundância. Mas a abundância em essência é isso que eu acabei de falar. Então, quando você começa a se abrir para a abundância e se permitir agir mais no seu entusiasmo, na sua empolgação, aí você vai fazer o quê? Você vai estar naturalmente alinhado com o seu centro natural, com o seu core, e igual eu te falei, o seu core, o seu centro natural, é um magnético para a abundância. Então você vai atrair cada vez mais abundância. Eu falo pela minha vida mesmo hoje em dia. Eu moro num sítio que é onde eu sempre sonhei, perto da natureza, onde eu posso plantar, onde eu posso fazer meu trabalho com internet. E tudo isso é abundância, muita abundância. E se eu estivesse tentando controlar as coisas o tempo todo, eu não teria acessado a frequência dessa possibilidade, porque tudo no universo é frequência e vibração, certo? Então, a segunda dica é ressignifica o que é abundância. Terceira dica, entenda a diferença entre visualizar e insistir em expectativas. O que acontece? Muita gente, nesse rolê da lei da atração, faz o quê? Começa a procurar visualizar com todos os detalhes, igual muitas pessoas da internet ensinam, com todos os detalhes a realidade ideal. E é muito legal mesmo fazer isso. É bacana. Por que é bacana? É bacana porque você fica com a vibração daquilo. Você começa a se sentir gostosinho aqui dentro. E esse gostosinho, essa sensação de nossa, delícia, essa vibração, ela é compatível com a sua máxima empolgação. Ou seja, é uma vibração alta, tá? Mas não quer dizer que essa vibração vai atrair exatamente o que você está visualizando. Isso é um entendimento muito importante. O que você está visualizando é diferente, pode ser diferente do que vai se manifestar na sua vida a partir desse seu sentir. Por quê? Porque a sua mente física, para visualizar tudo que você acha que você quer, vai usar todas as coisas que já aconteceram no passado, todas as experiências e referências que você tem para montar esse cenário ideal. E aí, por isso que você vai sentir todas essas coisas gostosas, porque você colocou um monte de símbolo de coisas que te empolgam e te fazem sentir conectado numa coisa só. E isso é muito bom, é legal. Mas entenda que, no momento que você ativou o sentimento aqui dentro, o que importa é o sentimento. E no momento que você acha que as coisas têm que acontecer igual você imaginou na visualização, você está indo contra o fluxo do universo. Fluxo esse que consegue te trazer coisas ainda mais incríveis até do que você consegue imaginar. Porque para o seu eu superior não há essa limitação. Já para você você só conhece o que aconteceu no passado. Para o seu eu superior, ele conhece todas as linhas do tempo, ele sabe realidades que podem te surpreender e ser muito melhores do que você imagina. E é por isso que você precisa soltar o controle de como que as coisas vão se manifestar, mesmo que elas se manifestem completamente diferente do que você imaginou que ia se manifestar, continua vibrando nessa energia, porque essa energia é o que te conecta com você mesmo, é o que faz sentido, é o que é gostoso vivenciar as experiências na sua vida a partir dessa energia que você acessou na visualização. Mas entenda, a visualização só serviu como uma ponte para te trazer energia. Agora que essa ponte já foi feita, você não precisa ficar se apegando à visualização. Pode acontecer uma coisa completamente diferente, pode não acontecer nada que você visualizou, mas desde que você se mantenha com a energia, isso em si já é o que importa, porque desde nisso você está alinhado com o seu centro energético. E o seu centro energético naturalmente atrai abundância, porque ele está em ressonância com o seu eu superior. E o seu eu superior te ama incondicionalmente e quer te trazer tudo de bom na sua vida. Mas para isso você precisa o quê? Se abrir. E para se abrir, você precisa parar de insistir, de que você sabe como é a melhor forma das coisas acontecerem. Spoiler, você não sabe. Você realmente não sabe. Porque se você soubesse, não teria graça esse jogo, primeiro de tudo. Você pode até achar que você sabe, mas você não sabe. Porque você não tem a capacidade de saber porque você é uma mente física limitada, aqui nessa experiência temporária física. E tá tudo certo, é muito bom ser uma mente física limitada. Quando a gente está soltando o controle e em alinhamento com a nossa empolgação. Mas se a gente está querendo controlar, querendo decidir como que as coisas têm que acontecer na nossa vida o tempo todo, tentando controlar até mesmo a lei da atração para que a gente esteja sendo uma vibração positiva, velho, isso em si é uma vibração negativa, porque a gente está indo contra o fluxo da vida, fluxo do universo. Então, reflita sobre isso. Quarta parte. Comece a reconhecer o valor nas coisas simples, nas coisas triviais que normalmente a gente deixa de lado. A chuva, os elementos da natureza, as pessoas que você convive, as pessoas ao seu redor, uma conexão humana que você tem, uma oportunidade de você dar amor para as pessoas. Tudo isso é abundância. Tudo isso faz parte de um sonho incrível que a gente pode viver aqui na Terra. Trazer esse amor
divino para as pessoas é incrível. Visualizar os detalhes da matéria é incrível. Aproveitar momentos simples de, sei lá, estar embaixo das cobertas e assistir um filme é incrível. Estudar as coisas que você ama é incrível. E até mesmo fazer a transição de uma vida onde você não vive o que te empolga, onde você vive num trabalho tradicional, todo dia numa coisa que você não gosta, que te drena, até mesmo fazer essa transição dessa realidade para uma realidade mais empolgante, para uma realidade mais conectada, pode ser algo que você consegue desfrutar, desde que você esteja presente e preste atenção, escute o seu redor, perceba os detalhes. E se permita se deleitar nesses detalhes, ter prazer nesses detalhes. Nesse exato momento eu estou vendo um contraste de luz aqui muito lindo entre a câmera e umas plantas que tem aqui atrás. Tá tudo no agora. A arte está presente na vida, está presente na natureza. Aproveite então o aqui e agora. A abundância está no aqui e agora. Que daí você vai ver que quando você está aproveitando essas pequenas coisas, as coisas grandes fluem também, naturalmente, porque é tudo uma energia só. É tudo uma vibração só de abundância. Só que a gente tem essa tendência, por conta do nosso condicionamento, das coisas que a gente aprende com a sociedade, a forma que a sociedade se estrutura hoje em dia, a gente tem essa tendência de querer separar abundâncias que importam e abundâncias que não importam. Quando na realidade todas as abundâncias importam. Todas as abundâncias são abundância. Então aproveita a abundância. Quinta e última coisa. Plante. Plante. Se você morar na cidade, compra um vaso, compra uma terra para plantar e planta comida, planta alguma coisa, começa a cultivar plantas, esse contato com a terra. Por quê? Porque, gente, isso é uma das formas mais incríveis de abundância que eu já descobri, assim, na minha jornada. Sabe? Que é uma coisa que realmente é uma paixão para mim hoje em dia. Plantar. Porque a terra, o planeta que a gente vive, ela tem uma capacidade imensa de nos nutrir. E uma capacidade imensa de ser um paraíso, um jardim do Éden. Se você já viu sobre sistemas agroflorestais, você sabe do que eu estou falando. Só que o ser humano vem nesse paradigma de limitação e medo há muito tempo, explorando a terra, destruindo a terra, igual está acontecendo na Amazônia agora, especialmente com esse governo que está vigente. Destruição de florestas nativas para poder plantar milho, para poder plantar soja, para poder plantar arroz, feijão, em monocultura, de uma forma desrespeitosa, com a natureza sempre tentando extrair o máximo daquela terra para poder cultivar gado, carne. Tudo isso, em troca da devastação das florestas, não é viver na abundância, é viver na escassez. E a nossa sociedade vive na escassez. E essa escassez tem muito, principal parte talvez, é ter esquecido de como a terra tem capacidade de nos nutrir, como a terra é valiosa, como ela é abundante. Então experimenta começar a plantar coisas, até mesmo misturar algumas coisas, mistura uma alface com uma beterraba, com um rabanete, com uma rúcula, tudo junto assim.